Vamos lá, gente. Esse é provavelmente o vídeo mais importante, na minha opinião, do canal até aqui. E antes de começar, eu queria deixar alguns avisos aqui pra você. Primeiro, esse vídeo ele fala sobre depressão, sobre abuso sexual e outros temas bastante sensíveis. Então, se algum deles for um gatilho pra você, por favor, pare aqui, não prossiga, não assista a esse vídeo. O segundo, esse vídeo ele é baseado numa entrevista concedida ao Gary Neville no programa Overlap da Sky Sports. Então, todo o crédito vai para eles e eu vou tentar abordar aqui os pontos centrais, mas não vou abordar todos os pontos porque o conteúdo não é meu e eu não me sinto bem puxando o conteúdo de outra pessoa, de outro canal, enfim, de maneira integral, né? Eu vou inclusive deixar o link para essa entrevista como comentário fixado aqui nesse vídeo. Eu tô trazendo eu tô passando essa mensagem, eu faço esse vídeo para passar essa mensagem que o Dele Alli deixa nessa entrevista, principalmente porque eu sei que muita gente não tem o domínio do inglês suficiente para compreender, né, o link original, a entrevista original. E segundo, porque, cara, eu acho que quanto mais pessoas forem atingidas, afetadas pelo que ele falou, melhor. Inclusive, ele fala sobre isso na entrevista. E para deixar claro que eu não estou aqui tentando ganhar com o conteúdo dos outros e com um assunto tão sensível, eu inclusive tirei qualquer monetização desse vídeo aqui, tá? O terceiro recado antes de começar é que, cara, a gente precisa muito refletir dentro de um esporte que eu sei que movimenta paixões e desperta sentimentos pouco bonitos muitas vezes. A gente precisa refletir sobre o nosso impacto, cara, como torcedor, como repórter, como jornalista, como alguém que influencia a opinião dos outros. Porque são pessoas ali, velho. Eu sei que a gente, porra, beleza, é muito dinheiro, é um universo paralelo, há problemas, né? Não tô dizendo que não existam problemas e não existam críticas justas. Eu não tô falando de críticas justas, eu tô falando de quem olha para o jogador de futebol como um cara que precisa, por ganhar muito dinheiro, comer o pão que o diabo amassou e ser criticado de maneira pesada, de maneira desrespeitosa. O impacto na saúde mental de um atleta é algo muito sério e por mais que não dê para falar que o Dele Alli ele representa a regra, ele não é tanto a exceção como a gente pode imaginar, tá? Bom, para te situar, o Dele Alli está com 27 anos e ele não joga bem já tem pelo menos 4 anos, 5 anos. E hoje, quinta-feira, dia 13 de julho, a Sky Sports publicou essa entrevista que foi concedida semana passada. O Dele Alli ele resolveu se abrir para responder uma pergunta que muita gente do mundo todo se faz há muito tempo, especialmente, claro, aqui na Inglaterra, aqui no Reino Unido, que é o que aconteceu com o Dele Alli. Como um jogador que era tão bom e tão talentoso, um dos mais talentosos da própria geração lá em 2015, 2016 pelo Tottenham do Pochettino, como que aquele jogador virou uma sombra de si mesmo, né? Um cara que parece que tá no campo, mas parece que não tá, né? Não só pelo futebol, mas pela linguagem corporal, pelos gestos, você via que algo estava errado ali. E hoje ele se abriu, cara. Foi uma entrevista de mais de 40 minutos, uma entrevista muito, muito, muito dura e muito corajosa. Acima de tudo, uma entrevista muito corajosa. Assim, a minha admiração pelo Dele Alli ela aumentou de uma maneira que eu não imaginava que pudesse atingir, porque eu não consigo imaginar o processo do cara digerir e encarar os próprios traumas, encarar as consequências desses traumas e depois disso se abrir numa entrevista, cara, para o mundo todo ver, assim, com o intuito de inspirar outras pessoas que estão em situação parecida e que agora possam ver nele uma saída, uma esperança, uma inspiração, cara. Eu acho isso de uma beleza muito grande. Ele conseguiu criar beleza de uma história tão triste, cara. Os pontos-chave dessa entrevista. Cara, o Dele Alli ele conta que foi abusado sexualmente aos 6 anos de idade. Por uma
Cara, bizarro isso. Por um amigo da mãe que era alcoólatra. Ele teve uma infância muito, muito dura. O Dele Alli, ele é filho de pai nigeriano e mãe inglesa. Ele cresceu apenas com a mãe alcoólatra. O pai vivia na Nigéria, pais separados, portanto. Ele disse nessa entrevista que não havia regras dentro de casa, que sempre a casa dava cheia, que sempre era festa e ele não tinha nenhuma referência de alguém que pudesse educá-lo, de alguém que pudesse, enfim, ser um pai, né, ser uma mãe. Ele diz que não culpa a mãe, portanto, inclusive, na verdade, melhor dizendo, ele não culpa a mãe e que no processo de compreensão ele se livrou desse sentimento de culpar a mãe, mas enfim, ele teve essa infância. Aos 10 anos de idade ele foi enviado para a Nigéria para morar com o pai, para tentar para colocá-lo na linha, né, como se a culpa fosse dele. E ele disse que foi horrível também, voltou depois de 6 meses para a Inglaterra, e aí aos 12 a mãe perdeu a guarda e ele foi adotado por uma família que ele ama, admira e que é a família real dele. Ele já não fala com os pais de sangue há anos, cortou relação, tanto com o pai quanto com a mãe. Antes disso, ele disse que começou a vender droga aos 8 anos de idade, e eu sei que isso é uma realidade muito brasileira, inclusive, né, para muita gente, infelizmente. Que ele começou a fumar com 7 anos, enfim. E aí, mais pra frente, quando ele começou a ter sucesso no futebol e virou jogador, ele acabou se viciando em sonífero, em remédio para dormir. Que é uma coisa, o vício não, mas o uso de remédios para dormir é algo comum no futebol. Muitos jogadores, eles sentem a necessidade de tomar né, uma pílula na noite anterior a um jogo importante, por exemplo, para tentar baixar a adrenalina, ou até depois dos jogos. Mas o Dele Alli falou que ele estava tomando doses cavalares, assim, que perdeu totalmente o controle, que tomava durante o dia, às vezes, para tentar suavizar a sensação ruim despertada por traumas que jamais foram tratados de fato, encarados de fato, né, até aquele ponto. E aí, finalmente, ele procurou ajuda no início desse ano. Ele passou 1 mês e meio numa clínica de reabilitação nos Estados Unidos. Cara, ele saiu tem menos de 1 mês da clínica e já tá dando entrevista pra, enfim, inspirar outras pessoas. Cara, é uma ferida muito recente, muito aberta pra tanta coragem, cara. A beleza da coragem desse cara é uma coisa que me toca muito, assim. Abrir o coração sobre algo duríssimo e, enfim, oferecer essa mensagem de saída num ambiente extremamente tóxico, extremamente machista, em que qualquer sinal de contato com o próprio sentimento, de vulnerabilidade, é enxergado como fraqueza. E ele faz isso, cara. Se o seu inglês permitir, eu recomendo muito que você clique no link aqui fixado da entrevista original e a veja de maneira completa. Mas eu trago aqui 2 aspas que eu separei que fazem a ponte com o futebol. A primeira, olha isso. Ele disse: "Um dia eu acordei, me olhei no espelho e pensei que poderia me aposentar naquele momento. Eu tinha 24 anos e eu queria parar de fazer o que eu amo. Aquele dia talvez tenha sido o fundo do meu próprio poço." Cara, ele tinha 24 anos, era o Tottenham do Mourinho, e ele um dia acordou. Imagina, cara, era para ele estar caminhando para o auge da carreira, ele está pensando em parar. Não é por lesão, não é por nada, é só por estar desconectado de uma paixão com 24 anos de idade, cara. E aí tem outra aspa aqui que eu acho que vale para nossa reflexão enquanto espectador e na minha enquanto repórter. "Sei que o futebol dá dinheiro, as pessoas só olham para isso e eu entendo, mas quem está fora não tem ideia de como o futebol afeta a saúde mental de um jogador. As derrotas, as críticas, o sentimento de rejeição. E aí no dia seguinte você precisa estar bem e sorrindo." É realmente uma máquina de moer, né? Assim, primeiro que no futebol a gente sabe que menos de 1% de quem tenta chega a esse nível como o Dele Alli. Bem menos do que 1%. E mesmo quem chega e consegue esse sucesso financeiro
completamente descolado da realidade do mundo normal, você tem que enfrentar esse tipo de realidade em que os olhos do mundo estão voltados para você, em que tem paparazzi acampando na porta da sua casa. Ele, por exemplo, disse que quando ele saiu da clínica de reabilitação, o agente dele já estava recebendo ligação de tabloide inglês dizendo que tinha foto dele na clínica e que estavam querendo extorquir para não publicar, assim. Cara, a gente não sabe da missa metade, sacou? E eu sei que isso, a questão mental, ela independe da profissão, né? Você provavelmente está passando ou já passou por isso. Eu já passei por algo bem menor, mas enfim, já passei por questões. Cara, assim, aproveitar que você está aqui, que eu tenho essa plataforma, enfim, que não é tão grande, mas é suficiente para valer a pena essa mensagem. Eu faço terapia semanalmente, inclusive tenho em 2 horas a minha sessão semanal, há quase 5 anos. Demorei muito para começar e desde que comecei nunca parei. Mesmo nos momentos em que eu sentia que eu estava bem, mas me parece que a efetividade, a eficiência da terapia é justamente você manter ali para não só buscar quando você está mal. Pelo menos para mim funcionou dessa forma. Eu tenho números aqui do meu canal que o público, majoritariamente, mais de 90% aqui do canal é masculino. É uma garotada ali dos 20 e poucos anos, principalmente. Cara, e eu sei que a gente é ensinado que essa vulnerabilidade é fraqueza, e que a gente... Pô, eu tinha a ideia de que eu não preciso de terapia porque eu cuido de mim mesmo, né? A minha saúde mental é questão que eu tenho sob controle. E isso é uma ilusão muito boba. Então, se você tiver condição financeira, busque terapia, busque algum suporte psicológico, ou se abra com seu amigo, sua amiga, seu familiar, sei lá, cara, com alguém que você tenha essa confiança. Porque faz muito bem falar dos próprios sentimentos e esse segmento da sociedade aqui, fã de futebol, homem de 20 e poucos anos, é um segmento muito pressionado a não demonstrar fraqueza, a não demonstrar nada porque vai ser enxergado como fraqueza. Como se fraqueza fosse algo ruim, né? E eu queria... Não quero ficar aqui de coach motivacional, sei lá. Só acho que, dado o assunto desse vídeo, é importante que a gente divida as nossas próprias dores com alguém para fazer, por exemplo, o que o DLL está sentindo. Ele disse nessa entrevista que mentalmente ele está no melhor estado em anos. Ele fala que reconquistou a paixão pelo futebol, inclusive ele vem de um empréstimo para o Besiktas, ele pertence ao Everton, ele agradece muito o apoio dado pelo Everton nesse último ano, ele agradece muito o apoio do Shandait, que tem conversado com ele não sobre futuro, mas sim sobre o ser humano Dele Alli, não o jogador de futebol, mas ele diz que ele agora está super motivado para reconquistar o nível de jogo, para associar isso com a paixão que ele resgatou pelo futebol. Estou muito animado para ver o Dele Alli voltando a jogar com gosto, com um sorriso, com a cabeça boa. Ele está machucado no momento, ele é do Everton, a gente não sabe se a temporada dele será no Everton, não sabemos se a temporada dele será na Premier League, mas onde quer que seja, eu vou buscar assistir ao Dele Alli nessa temporada, porque vai ser bonito. E espero que seja, de fato, vê-lo jogando com alegria, cara. Espero que ele se mantenha dessa forma, cuidando da saúde mental. Porque, cara, que barra. E eu tenho certeza absoluta que há muitos jogadores numa situação similar, pior, melhor, sei lá, mas alguma coisa que não é dividida com a gente. Eu espero que isso inspire outros jogadores a fazê-lo, porque ajuda a gente, por exemplo, a ter esse espaço aqui, né? Eu tenho certeza que nesse vídeo, na caixa de comentários, vai ser um espaço muito bacana para a gente
se escutar e dividir, enfim, acho que a gente tem essa liberdade nessa nossa relação que a gente vem desenvolvendo ao longo desse primeiro ano de canal. Enfim, cara, esse é o último vídeo antes de eu sair de férias. Eu vou agora para o Brasil, vou passar 2 semanas com a minha família, com os meus amigos, no Rio de Janeiro, com a minha namorada. E eu não vou publicar nenhum vídeo nesse período, eu não tenho nada guardado. Eu sei que isso é horrível para o alcance do canal e para os números, mas enfim, eu preciso desse espaço. Isso talvez até ajude esse vídeo a ser mais visto. Ele vai ficar na capa do canal, 2 semanas sem nada novo, então eu espero que isso aumente até o alcance desse vídeo, por mais que não ajude no alcance do próprio canal. Enfim, é isso. Cuide da sua saúde mental, por favor. Ela é muito importante. Um abraço.